A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu sou a Alessandra Abreu, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, nós estamos fazendo uso da leitura do livro Uma Vida com Propósitos e como nós temos aprendido com esse livro, como o Senhor tem falado conosco, tem falado ao nosso coração. E a lição de hoje é a lição de número 38, que tem por título Tornando-se um Cristão com Excelência. Mas antes de nós entrarmos aqui na nossa aula, eu peço que você feche seus olhos e ore ao Senhor para que o Espírito Santo possa nos trazer clareza daquilo que Ele quer nos ensinar nesta manhã, trazendo ao nosso coração aquilo que está no coração do Senhor para nos ensinar, e que o nosso coração seja essa terra fértil que vai receber cada semente ministrada aqui e que vai produzir frutos para a glória de Deus. Nós vamos aproveitar também esta oração e orar por todos os irmãos que vão ofertar na casa do Senhor. Vai passar aqui os links para você fazer o depósito, com certeza é na sua congregação também. Você tem os dados para fazer o depósito, né? Uma transferência ou Pix. Você pode transferir aqui para a nossa igreja, né? Você pode contribuir com seus dízimos, com suas ofertas para o avanço do reino de Deus. Então, feche seus olhos, nós vamos orar para iniciar a nossa aula e também já vamos orar para que o Senhor possa abençoar todos os ofertantes. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela tua graça que nos cerca dia após dia. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Coisas que nunca poderíamos pagar, mas o teu amor nos alcançou e nos reconectou ao coração do Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, eu te peço que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos que vai ofertar nesta manhã. A tua palavra diz que o teu reino é uma terra fértil e que nós semeamos e produzimos frutos a 30, a 60 e a 100. Que os teus filhos possam ser prósperos, Pai. Visita todo aquele que está ofertando com amor, com alegria, porque a tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, não com tristeza ou com necessidade, mas aqueles que ofertam com alegria ao Senhor, com o coração cheio de gratidão. Porque se eles têm hoje para ofertar, é porque a providência já veio da parte do Senhor. E aqueles que não podem ofertar hoje, Pai, eu te peço que o Senhor os abençoe da mesma forma, que o Senhor abra as portas que estão fechadas, que o Senhor repreenda todo o devorador, repreenda as doenças, que o Senhor possa curar as nossas finanças e repreender todo o espírito compulsivo que nos faz, Senhor, ter uma instabilidade financeira. Que o Senhor possa nos abençoar, que o nosso coração esteja totalmente voltado a Ti. E se Mamon tem ocupado o nosso coração, que o Senhor possa destroná-lo para a glória do Teu nome. Eu te peço também, Pai, que o Senhor venha ser o nosso instrutor nesta manhã. Que o Senhor venha nos ensinar. Nosso coração está aberto para receber de Ti a porção que vem do alto, que vai nos instruir, que vai nos fazer crescer para a tua glória. O Senhor nos chamou, nos comissionou e nós estamos aqui para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa os meus irmãos que estão nas suas casas, que o Senhor possa abrir o entendimento e ministrar ao coração deles tudo aquilo que está no teu coração. Fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Então vamos lá para nossa lição de hoje, lição de número 38, tornando-se um cristão com excelência. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, vai dizer o seguinte: Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo e contem a todos as boas novas. Salmos 67, versículo 2, na tradução da Bíblia Viva, diz assim:
Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Então, nós iniciamos dizendo que a grande comissão é a nossa incumbência. Eu vou logo dizendo para vocês que essa é uma lição confrontadora. Logo nas primeiras leituras, né, as linhas que a gente começa a ler, nós já vemos o Senhor nos confrontando. O autor aqui, ele vai fazer a distinção de dois tipos de cristãos. Ele vai dar aqui para nós que nós temos uma escolha para fazer em se tornar um cristão com excelência ou nos tornarmos um cristão relapso. E a gente começa a observar que às vezes a gente se considera cristãos com excelência, por excelência, que nós fazemos belíssimos trabalhos para o Senhor. Mas quando nós entendemos qual é a verdadeira intenção, porque Deus é intencional em tudo que Ele faz, Ele tem propósito em todas as coisas, e se nós quisermos viver uma vida com propósitos, também devemos ser intencionais em tudo aquilo que nós vivemos, fazemos ou pensamos. Então o autor ele traz aqui para nós duas vertentes de cristãos, dois tipos de cristãos, dois tipos de crentes. Aquele cristão com excelência e aquele cristão relapso. Os cristãos relapsos são aqueles cristãos que que pensam apenas na satisfação própria, naquilo que eles podem receber das mãos do Senhor. Eles são salvos, mas são egoístas. Eles vão para a igreja, são cristãos que vão para a igreja, que frequentam as reuniões, que gostam de cultos de louvores, mas você não vai ver eles envolvidos em projetos missionários, porque missão não é algo que lhes interessa. Esse tipo de cristão, as orações deles, né, dos cristãos relapsos, o tipo de oração deles é uma oração egoísta, centrada no eu primeiro. Eles usam Deus para os seus propósitos, ao invés de deixar Deus usá-los para o propósito dele. E aí ele vai dizer que os cristãos com excelência, eles são diferentes. Eles não têm uma satisfação própria. Eles não pensam em si mesmos, eles não são egoístas, muito pelo contrário. Eles têm uma visão de reino, daquilo que Deus tem para a vida deles. Eles sabem que são importantes, que foram criados, foram chamados para executar um propósito. Eles estão satisfeitos e se sentem privilegiados por serem incluídos por Deus na história, na grande história que é o reino de Deus. Porque desde a fundação do mundo, Deus nos criou com o propósito de servir o reino, de fazer o reino crescer. A história de Deus. E Deus está formando a sua família não apenas para aquilo que nós vivemos hoje, para aquilo que os nossos olhos veem hoje. O propósito de Deus não está nisso aqui que nós vemos, naquilo que é passageiro, naquilo que é temporal. Não, o desejo de Deus é a eternidade. É que possamos usufruir da sua presença por toda a eternidade. E muitas das vezes nós nos deixamos envolver por coisas transitórias, por coisas deste mundo e esquecemos que nós precisamos construir para a eternidade. A Bíblia diz que nada aqui nessa vida é duradouro. Nada aqui nessa vida é para sempre. Nós vamos ver lá em Apocalipse que essa grande comissão que começou lá no livro de Atos dos Apóstolos e está aqui até hoje, não acabou. Essa grande comissão ainda não acabou. Esses atos dos apóstolos estão continuados, esses atos estão continuados com a igreja de Cristo nos dias de hoje.
Ela continua agindo, ela continua avançando, ela continua exercendo o chamado dela, ela continua fazendo a missão que Deus chamou ela para fazer. Mas essa história, ela não fica aqui. Deus não nos chamou para viver apenas as coisas deste mundo, não. Ele nos chamou para construir coisas na eternidade. Ele nos chamou para juntar tesouros na eternidade. Nós sabemos que essa grande comissão, que começou lá no livro dos Atos dos Apóstolos, em Apocalipse, ela vai se tornar a comissão da consumação. Isso aqui um dia vai acabar, mas vai continuar na eternidade. E aí o autor nos confronta com a seguinte pergunta: que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão eu sou? Eu sou um cristão relapso, que quer usar Deus para os seus próprios propósitos, ou sou um cristão, por excelência, que se permite ser usado por Deus para cumprimento dos propósitos de Deus na minha vida, para este tempo, nesta terra? Essa é uma pergunta que nos confronta e é a pergunta que eu quero deixar para mim e para você nesta manhã. Que tipo de cristão nós somos? Quando Jesus ordenou que nós fôssemos e levássemos o evangelho, as boas novas de salvação, lá em Marcos 16 e 15, contasse para todo mundo como seriam essas boas novas, o povo, aquele pequeno grupo de discípulos do Oriente Médio ficou chocado. Eles ficaram desesperados. Como é que a gente vai levar as boas novas para todo mundo? A gente vai ir cavalgando, levando horas e horas e horas para contar para todo mundo as boas novas de salvação. Então, aquele povo, naquele tempo, eles tinham um impedimento físico, né? De tempo, de transporte, de instrução, aquilo tudo para eles era muito novo. Eles levavam dias para chegar de um lugar ao outro, de uma aldeia a outra. Então eles tinham esse impeditivo físico, real, para aquele tempo. Mas hoje eu e você, não. Hoje nós não temos mais isso. Hoje nós temos barcos que atravessam oceanos, aviões que atravessam oceanos. Nós temos a internet que nos conecta o tempo todo em tempo real, né? Nós somos conectados em tempo real, o que está acontecendo aqui, e nós já sabemos o que está acontecendo ao redor do mundo em tempo real. Nós estamos totalmente conectados e as oportunidades que nós temos para este tempo de levar as boas novas de salvação, o evangelho das boas novas de salvação, são praticamente ilimitados. Então eu tenho uma coisa a dizer: não temos mais desculpas para não pregar o evangelho. Não temos mais desculpas. Se nós somos cristãos por excelência, se nós somos cristãos com excelência, não temos mais desculpas para não espalhar o evangelho. Nós temos a internet, nós temos as redes sociais, nós temos até o WhatsApp que nos conecta, né, pelo mundo. Então nós não temos mais desculpa, nós não temos os mesmos impeditivos que tinham aquele povo que foi comissionado com tão poucos recursos, com dificuldades de transporte, mas eles assumiram a missão, eles entenderam que eles eram cristãos com excelência e eles precisavam, com aquilo que eles tinham, pregar o evangelho das boas novas de salvação. Então, a pergunta que eu faço para mim, para você, para que nós possamos refletir é: como é que nós podemos fazer missões? Como é que nós podemos levar o evangelho com tudo aquilo que nós temos? Porque muitas das vezes nós achamos que o que nós temos é pouco, né? A gente precisava sempre de mais, a gente acha que a gente não sabe falar, que a gente não nasceu para isso, né? E mais para frente o autor vai desconstruir isso, esses nossos pensamentos. O autor ele vai trazer essa consciência que vai desconstruir esses nossos pensamentos do eu não posso, do eu não sirvo para isso, do eu não tenho esse chamado. Todos nós somos chamados
para levar as boas novas de salvação, para dizer a todo mundo que Jesus veio, que Jesus morreu na cruz do Calvário. Todos nós somos chamados para falar sobre a justificação, sobre a redenção, sobre a regeneração, sobre o Espírito Santo que nos limpa, nos transforma, sobre este sacrifício que nos reconectou e nos devolveu o lugar de filho diante do Pai. Amém? Nós podemos evangelizar pessoas ao redor do mundo. Nós podemos fazer missões no mundo sem nem sair da nossa casa. Olha que coisa! Nós não precisamos nem sair de casa para levar o evangelho pro mundo. Então nós não temos mais desculpas. Os obstáculos que os discípulos tinham não são os obstáculos que nós temos hoje. Nunca foi tão fácil levar o evangelho. Mas aí você pode estar se perguntando, se nós não temos os mesmos impeditivos que tinham os discípulos naquele tempo, quais são os impeditivos hoje? O que nos impede de sermos cristãos com excelência? E a resposta está em nós mesmos, nossa forma de pensar. Nós precisamos entender que os maiores obstáculos hoje já não são distância, já não são recursos, já não são transportes. Os nossos obstáculos são a nossa forma de pensar. E para se tornar um cristão com excelência, nós precisamos mudar a nossa forma de ver as coisas e as nossas atitudes. Então, nós vamos para o primeiro tópico dessa lição. Como pensar como cristão com excelência? Primeiro ponto, troque o raciocínio egoísta pelo altruísta. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, o seguinte: amigos, não pensem mais como crianças, pensem como gente madura. Então, o primeiro passo para nos tornarmos cristãos com excelência é parar de pensar como criança. Crianças são egoístas, sim ou não? Se você é pai ou mãe e está assistindo esse vídeo, você vai concordar comigo. Crianças são egoístas. Eles têm um brinquedinho deles ali, se você vai compartilhar aquele brinquedinho, alguns até compartilham, de boa. Outros não, tudo é meu. É meu, não, é meu papai, meu brinquedo, minha mamãe, é tudo eles, tudo eles. Se chega alguém, alguma outra criança que eles se sentem ameaçados, naturalmente eles já começam a manifestar ciúmes e a gente consegue entender ali rapidamente que aquilo não está confortável para eles, eles manifestam, eles reagem e a gente consegue perceber que aquela situação não está confortável para eles. É assim que os crentes relapsos pensam. Eles pensam como crianças, eles são egoístas, eles querem as coisas do jeito dele, como eles querem, no tempo deles, da forma deles. É o que eles querem, ponto, chega, acabou. E se Deus não faz do jeito que eles querem, eles ficam com raiva, eles não vão para a igreja, eles não querem mais orar, eles ficam desanimados. Então, Paulo vai nos ensinar aqui, ele vai dizer, não sejam como crianças, mas tenham atitudes de pessoas maduras. Sejam maduros. E ele vai dizer assim, não pensem nos seus próprios interesses, mas sejam interessados nos outros também. Lá em Filipenses capítulo 2 e 4. Não pensem nos seus próprios interesses, pensem no interesse dos outros. E isso eu entendo que é uma mentalidade difícil de mudar, porque a nossa natureza é assim, é uma natureza que quer para si mesmo, não tem empatia. Ah, não, eu tô bem, tá tudo bem. Não, nós precisamos ter empatia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Nós não podemos pensar só em nós mesmos, eu já estou salvo, então ótimo, maravilha, eu vou desfrutar das bênçãos de Deus, vou entrar na igreja, vou cantar louvores, porque eu já sou salvo. Mas muitas almas estão perecendo. Eu vi um post, tem um mês mais ou menos, e aquilo falou profundamente ao meu coração. Às vezes nós passamos por lugares onde tem moradores de rua, prostitutas, crianças abandonadas, né? E aí, quem já nunca pensou o seguinte: meu Deus,
Visita essas pessoas. Senhor, visita essas pessoas. E aí, o moço que estava trazendo essa reflexão, ele disse assim: como é que Deus vai visitar essas pessoas se você não vai lá? Porque nós somos as testemunhas de Deus, nós somos as testemunhas de Jesus. Jesus vai alcançar essas pessoas por meio de alguém. E muitas vezes nós passamos e olhamos e dizemos: oh Senhor, tem misericórdia, visita eles, mas eu não vou. Então, como Jesus vai visitar eles se eu não saio do meu lugar? Eu preciso ter essa empatia, eu preciso me preocupar com o outro, eu preciso entender que eu sou testemunha de Jesus e Deus me chamou, Deus me comissionou, trouxe para mim uma responsabilidade de levar o evangelho da salvação, as boas novas de salvação e dizer para essas pessoas que existe um lugar que Jesus foi preparar, não somente aqui nesta terra, mas que é para a eternidade, e que a eternidade, o acesso à eternidade, se dá por meio de Jesus Cristo, confessando Ele como o único e suficiente Salvador. Este papel é meu, este papel é seu, por isso que a grande comissão é a minha e a sua incumbência. Então, a primeira coisa que nós precisamos é mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Eu não posso estar conformada apenas com a minha salvação, com o fato da salvação ter me alcançado e eu ter recebido Jesus. Eu tenho que saber que eu sou testemunha de Cristo e assim como esta graça me alcançou, eu sou o instrumento desta graça para alcançar outras vidas. É difícil mudar essa mentalidade. É difícil, porque hoje nós temos as mídias, né, que trabalham isso dentro de nós, que tem que ser o nosso primeiro. Não, você que tem que ser feliz, você tem que pensar em você primeiro. Você se desgasta para os outros, mas você precisa pensar em você. O ponto é você, né? A gente vê muito isso no coach, a centralidade no eu, no humano, naquilo que você é. Mas nós não devemos nos esquecer que tudo aquilo que nós temos de bom não é nosso, veio de Deus. O Senhor é quem nos criou e nos criou para um propósito. Nós não estamos aqui para pensar nos nossos umbigos. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas eu acrescento para vocês. As necessidades de vocês eu vou suprir todas. Todas elas, mas vocês não podem esquecer que foram chamados para uma grande comissão. Vocês têm uma missão. Viu? Você que está me ouvindo, você tem uma missão. Viu? Eu tenho uma missão e nós precisamos cumprir essa missão. Nós precisamos deixarmos ser usados pelo Espírito Santo. E às vezes a gente pensa assim: eu não sou capaz, como que eu vou fazer para acessar esse coração? Nós temos ajuda. Perdão, do nosso Espírito Santo, do nosso amigo Espírito Santo. Ele nos ajuda. Então, quando a gente for falar de Jesus para alguma pessoa, nós precisamos orar e dizer: Espírito Santo, me ajuda a entender qual é a necessidade espiritual desta pessoa. O que é que ela precisa saber para te conhecer? Como é que eu posso acessar o coração dessa pessoa e mostrar para ela a necessidade que ela tem de te conhecer? Porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem. Se nós pedirmos ajuda para ele, ele vai nos dar estratégia, nós vamos conseguir acessar o coração das pessoas e nós vamos levar o evangelho e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então nós precisamos primeiramente pensar na nossa forma de agir e mudar a nossa forma de pensar, trocando o nosso raciocínio egoísta por um raciocínio altruísta, deixar de pensar em mim mesma e pensar no meu próximo. Olha só o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33. Não penso no que seria bom para mim, e sim no que poderia ser bom para muitas pessoas, de modo que possam ser
salvas. Esse é um pensamento altruísta, um pensamento que não é voltado para si mesmo, um pensamento egoísta, mas é pensado no outro. Paulo estava dizendo aqui para os coríntios que se fosse preciso ser preso para que outras pessoas fossem salvas, e a gente vai ver que isso aconteceu no ministério de Paulo. Paulo estava preso, mas ali tinha um propósito. Era para que toda aquela guarda, né? Toda aquela guarda pretoriana viesse a conhecer a verdade do evangelho. Então Paulo está dizendo assim: eu não penso no que seria bom para mim. Porque se eu fosse pensar no que seria bom para mim era estar na minha casa. Bom para mim era estar lá mergulhado nos meus livros, vivendo uma vida que eu gostaria de viver. Bom para mim seria isso, mas não, eu não penso no que seria bom para mim, mas eu penso no que poderia ser bom para muitas pessoas, de modo que possam ser salvas. Eu tenho que pensar naquilo que é bom para que as almas sejam salvas. Porque o meu pensamento não pode ser um pensamento egoísta. O meu pensamento precisa ser um pensamento de um cristão com excelência. Eu preciso saber que no reino ainda há lugar e eu sou a testemunha para levar as boas novas de salvação. Então, Paulo vai nos ensinar: troque esse seu pensamento egoísta por um pensamento altruísta. Deixe Deus usar você para o cumprimento dos seus propósitos. Segundo ponto, deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Pare de pensar de forma restrita. Comece a pensar de forma global. Deus é global. A Bíblia diz assim, ó, porque Deus amou o mundo. Deus é um Deus global. A Bíblia diz: de um só homem, Deus criou todas as nações que vivem na terra e decidiu quando e onde todas as nações seriam constituídas. Deus fez tudo isso para que nós o buscássemos e, alcançando-o, o encontrássemos. Atos, capítulo 17, versículos 26 e 27. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Nós somos um mundo globalizado. A comunicação, as redes sociais, as mídias, tudo está para dizer que nós somos um mundo globalizado. E não temos como fugir disso. Então, as boas novas que chegam até as pessoas estão sendo difundidas pelo mundo. Como eu já disse, nós podemos levar a verdade do evangelho para o mundo sem ao menos sair de casa. Então, o primeiro passo é pensar de uma forma global. Como é que eu posso fazer isso? Pensar de uma forma global. Um dos primeiros pontos que fazem com que nós deixemos de ser cristãos relapsos e passamos a ser cristãos com excelência é pela oração. Então, se você aí tem na sua casa um mapa, sabe aqueles mapas? Pode ser do mundo ou pode ser da região onde você está, né? Se você tem um mapa mundi, ore lá. Aponte o seu dedo, ore de forma intencional. Olha o que Salmos 2, verso 8 vai dizer. Se você me pedir, eu lhe darei as nações. Todos os povos da terra serão seus. Ore por países específicos. Coloque seu dedo lá e ore. Ore lá. Ore por aquele país. Ore por aquelas famílias, ore por aquelas crianças, ore pelos jovens, ore pelos adolescentes. Cristãos com excelência oram pelo mundo. Se você é um cristão por excelência, pense de forma global. Pense de forma global, ore pelo mundo, pega um atlas, abre na mesa da sua casa, chame a sua família e comece a orar, país por país, ore pela sua nação, ore por cada cidade, ore pelos municípios, ore pelas autoridades constituídas, ora, crente com excelência, ora de forma global. Não pensa apenas na sua família, no seu círculo de amigos, não. Ele pensa de uma forma
ampla, de uma forma abrangente, ele ora de forma global. E qual deve ser o alvo das nossas orações? Para que o Senhor nos ensine a falar, para que o Senhor nos dê revelação da sua palavra, coragem para falar, interceder para aqueles que vão crer e receber Jesus. Pedir que a mensagem se espalhe rapidamente, solicitar mais trabalhadores, que pessoas sejam despertadas para esta obra missionária. E as orações vão fazer de nós um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Sabia que você pode se conectar a pessoas ao redor do mundo através da sua oração? As pessoas podem não crer naquilo que você fala, elas podem rejeitar a sua mensagem, elas podem rejeitar a sua presença, mas não tem nada que elas possam fazer que seja capaz de impedir a oração que você faz. Você deve orar pelos missionários, por todos os cristãos que estão envolvidos na obra do Senhor por todo mundo. Eu acho muito interessante uma questão que o autor traz aqui, que ele diz assim, olha, você também deve desenvolver um raciocínio global. Você deve assistir noticiários, ler noticiários com olhos de quem assumiu a grande comissão. Olha o que ele vai dizer. Quando você lê noticiários, quando você assistir noticiários, você precisa entender que a sua forma de pensar não é uma forma de pensar como o mundo pensa. Você precisa assistir, ler com uma mentalidade de grande comissão, de alguém que pensa de forma global. Quando você tem uma visão de uma grande comissão, você não vai se abater, você não vai se atemorizar com cada notícia que a mídia traz. Por quê? Porque você vai lembrar da verdade do evangelho e Deus usa situações, Deus usa circunstâncias e tudo que acontece de mudanças cumpre um plano de Deus. As mudanças, as rápidas mudanças que ocorrem no mundo hoje, elas estão preparando como nunca pessoas para ouvir as boas novas. A gente tem aí o exemplo do Covid. Foi uma situação, uma circunstância que Deus preparou. Deus estava preparando pessoas para ouvir as boas novas de salvação. Este é o tempo. Se você quer ser um ministro do Evangelho, se você quer assumir esta missão, se você tem vontade de fazer isso, este é o tempo. Este é o tempo. Nós precisamos pensar de modo global. Então veio a notícia lá, não se atemorize não. Lembra que tem uma verdade de Deus para isso. Lembra que Deus está agindo, Deus tem o controle de todas as coisas no universo, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, Deus tem um propósito. O que está acontecendo, você tem que ter uma visão de grande comissão. Isso aqui está cooperando para espalhar as boas novas do Evangelho. Deus tem um propósito nesse negócio. Nós não vamos ficar passando más notícias, nós não vamos ficar espalhando más notícias, nós não vamos ficar atemorizados, nós não vamos sentir medo, não. Nós vamos lembrar que existe uma verdade de Deus para isso. Olha, Deus está se movimentando, o reino está se movimentando, tem algo acontecendo e eu preciso ser parte dessa grande comissão neste tempo que eu estou. A grande comissão começou lá em Atos dos Apóstolos, mas hoje eu faço parte dessa comissão. Os céus estão se movimentando e eu preciso me movimentar junto. O que o reino espera de mim hoje? O que é que o Senhor espera de mim hoje? Então eu preciso pensar de forma global. Seja numa oração, talvez você possa dizer assim: o que é que eu posso fazer? Eu não sei fazer nada, eu não sei, eu não sou missionário, eu não sei falar. Ore, abra lá o mapa e ore. A nossa oração tem poder, a oração do justo movimenta o céu. Olha só, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus estabelece um padrão para esse nosso envolvimento no reino. Olha só: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, os seguidores de Jesus, eles tinham que alcançar a comunidade deles em Jerusalém,
o país deles, a Judeia, as culturas, Samaria, e as outras nações, até aos confins da terra. Observe que a nossa comissão, ela é simultânea, ela não é consecutiva, ela é simultânea, ela vai acontecendo aqui e ali. Você trabalha aqui, mas existem outros que estão trabalhando no reino simultaneamente, tudo está se movimentando. A grande comissão, ela avança, ela se movimenta. Meu Deus, isso é tremendo. E nós fazemos parte dessa grande comissão, nós estamos nos movimentando com ela. O reino se movimenta, a grande comissão se movimenta, a grande comissão se movimenta, o reino se movimenta. E nós temos a missão de ser testemunhas de Jesus, de levar as boas novas de salvação. Você não precisa de muito, sabe? Sabe fazer um bolo? E talvez você nunca tenha falado de Jesus nem pro seu vizinho, mas você gosta de fazer um bolo? Faz um bolo. Bate lá na porta do seu vizinho e fala assim para ele: Olha, hoje eu senti de fazer um bolo e trazer aqui para você e dizer que você é uma pessoa especial para Deus e que Jesus ama a sua vida. Se ela quiser se aprofundar no assunto, não tenha medo. Deixe o Espírito Santo usar você e seja testemunha do Evangelho de Cristo. Se ela não desenvolveu o assunto, você já plantou uma semente. Ore pelo seu vizinho. Quando puder, faça isso de novo. Lembra ela, lembra ele que eles são especiais, que Jesus ama eles. Visita eles. Ore por eles. Ore pelas pessoas que estão na escola dos seus filhos. As diretoras, as professoras, manda um bilhetinho. Bom dia, pro. Jesus ama você. Que você tenha um dia abençoado. Vê como não é preciso grandes coisas. Não é preciso sair do seu país, não é preciso sair da sua cidade. É possível fazer missão no ambiente em que você está. Peça para que o Espírito Santo te dê estratégia. Que você seja parte dessa grande comissão, que você não apenas a veja passar. Que você não apenas a veja passar, como aquela grande multidão que apenas via Jesus e os discípulos passando e eles não faziam parte daquilo. Não deixe a comissão passar. Seja parte da grande comissão. O Senhor me chamou e te chamou. Ele vai dar estratégias específicas para você, para alcançar essas vidas. E a reflexão que nós devemos fazer é: será que nós temos sido cristãos nos moldes de Atos, capítulo 1, versículo 8? Temos sido? Se não temos, o Espírito Santo está aqui para nos dar as estratégias que nós precisamos. Ponto 3. Substitua o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. É aquilo que a gente já falou, né, no começo da aula, que a gente não pode pensar apenas nessa vida aqui que nós estamos vivendo. Nós não podemos ter o foco apenas nas coisas que acontecem na nossa vida aqui terrenamente. Nós precisamos construir para a eternidade. Nós precisamos construir para a eternidade. E esse pensamento vai nos fazer distinguir entre aquilo que é urgente e aquilo que é eterno. Olha só o que Paulo diz. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós não vemos o céu, nós não sabemos como é na eternidade. Nós temos alguns relatos na palavra de Deus, mas eu tenho para mim que a nossa mente não é capaz de mensurar tudo aquilo que tem lá. Nós não somos capazes de entender, de compreender a grandeza do que é a eternidade. E Paulo está dizendo assim: não vamos fixar os nossos olhos naquilo que a gente pode ver. Vamos fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que a gente vê é passageiro, tudo isso aqui, ó, que a gente vê é passageiro, vai passar, é transitório.
Mas vamos fixar os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que não passa, na eternidade. Muitas das vezes nós empenhamos tanta energia naquilo que não vai significar nada daqui a um ano. É ou não é? Às vezes nós entramos em alguns projetos e a gente acha que aquele projeto é o projeto dos sonhos e vai dar muito certo. Aquilo vai dar muito certo. É um projeto relevante e a gente empenha energia, a gente perde noites de sono desenvolvendo esse projeto, acreditando nesse projeto. Passa um ano, você nem lembra mais. Você investiu tanto tempo e energia em algo que daqui a um ano ninguém mais vai lembrar. Imagine na eternidade. Se daqui a um ano aqui, que tudo passa, é totalmente transitório, ninguém lembra mais, quanto mais na eternidade. Então, no que é que nós temos investido tempo e dinheiro? Olha só o que Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Todo aquele que se deixa desviar, olha que sério isso. Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. E Paulo alerta: sejam econômicos na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está se desvanecendo. Olha o que ele está querendo dizer. Não se deixe envolver para as coisas desse mundo. Ele vai dizer, Paulo vai dizer assim: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Ninguém que sabe que está numa guerra, que está militando, que está desenvolvendo trabalho, que é como Neemias, fala assim: olha, estão me chamando, beleza, fala para eles que eu não posso ir agora não, porque eu estou envolvido numa grande obra, eu não posso parar não. Eu não posso parar, eu estou envolvido numa grande obra. Essa é a mentalidade da grande comissão. Eu estou envolvido em uma grande obra. Eu não posso me distrair, eu não posso me embaraçar com as coisas deste mundo. Eu não posso. Eu não posso me embaraçar com as coisas deste mundo. E aí eu quero chamar a minha e a sua atenção para algo. O que é que tem sido impeditivo entre nós e Deus? O que é que tem acontecido entre nós e Deus que tem impedido do Senhor realizar a grande obra através de nós? O que é que está entre nós e a missão que Deus tem para nós? O que é que está impedindo a gente de se tornar cristãos com excelência? O que é que está acontecendo? No que eu tenho me distraindo? Esteja me distraindo? Peça para que o Espírito Santo possa te mostrar. E quando ele te mostrar, abandone imediatamente. Faça isso imediatamente. Não se distraia com as coisas deste mundo. Paulo está dizendo assim: esse mundo está desvanecendo. Você precisa lembrar que você faz parte da grande comissão e a grande comissão está se movimentando e você é parte dela, você é testemunha de Cristo nessa grande comissão. Você tem uma missão, você tem um chamado, você tem um propósito. Então você não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. Você precisa lembrar: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra, estou envolvida em uma grande obra e eu não posso parar. E aí ele vai dizer assim, olha, Paulo vai dizer, Paulo não, né? O escritor aos Hebreus vai dizer: afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. O que é que nos está atrasando? O que é que está impedindo você de realizar essa grande comissão? O que que é? É o medo? O que que é? É a insegurança? O que que é a falta de fé? Que é? Você achar que não foi chamado para isso? É isso que você usa como desculpa para não realizar a grande missão que Deus colocou na sua mão? Foi isso? É isso?
abandone imediatamente, afaste de você. Porque a palavra do Senhor diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Da mesma forma que você ouviu sobre a graça, derrame sobre a graça, transborde sobre a graça, conte tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Não fique de boca fechada. Conte as bênçãos, conte tudo que Deus fez em você, o que Deus fez na sua família. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos também entender que as riquezas que nós devemos acumular, elas devem ser riquezas acumuladas no céu. E aqui a gente vai aprender algo interessante, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 20, Jesus disse: acumulem para vocês tesouros nos céus. Quando a gente vai pensar sobre tesouros, a gente vai pensar sempre em questões financeiras, naquilo que, em bens, né? Quando a gente pensa em tesouros, a gente pensa em bens, a gente pensa em dinheiro, em posses, não é? Em coisas materiais. Mas aí Jesus vai dizer assim: ajuntem tesouros no céu. Como é possível juntar tesouro no céu? Porque lá é muito rico já. A Bíblia fala que as ruas são de ouro. Quem é que iria querer juntar tesouros no céu? Que tipo de tesouro a gente poderia juntar na eternidade? Você já parou para pensar nisso? Que tipo de tesouro se junta na eternidade? Porque se lá já é cheio daquilo que é mais precioso, daquilo que é mais valioso, que tipo de riqueza eu poderia acumular no céu? Agora, se a gente trouxer um pensamento, pensa comigo. O que é importante para nós? O que é precioso para nós? Quando alguém fala assim para um pai: o que você tem de mais precioso? O pai não vai dizer que são os bens materiais. O pai vai dizer: são meus filhos, é minha família. Sim ou não? Não é? Esses são os nossos tesouros. Às vezes a gente fala assim: ah, eu tenho posses, mas nada paga estar com os meus filhos, nada paga estar com a minha família, nada paga estar com os meus amigos. Eu posso ter muitas coisas, mas nada vale mais do que os meus amigos. É ou não é? Então, que tipo de tesouro a gente poderia acumular no céu? Pessoas. Quando nós levamos pessoas a Cristo, elas recebem Jesus e tem o seu nome lá escrito no livro da vida. Quando nós chegarmos lá e eles chegarem também, nós saberemos que aqueles tesouros foram acumulados para a eternidade. Olha que coisa tremenda! Tesouros que nós podemos acumular na eternidade são pessoas que nós levamos a Jesus. E quando eles recebem Jesus e têm as suas vidas transformadas, elas falam assim: olha, eu conheci Jesus através de fulano. Fulano falou de Jesus para mim e eu conheci Jesus. E lá no céu nós vamos ver a quantidade de tesouros acumulados. Pessoas são importantes para Deus. Então, pessoas precisam ser importantes para nós. Que tipo de tesouro nós estamos juntando aqui na terra? Apenas para isso? Apenas para isso? E lá na eternidade? O quanto de tesouro você já juntou lá? Quanto de tesouro seu tem guardado lá na eternidade? Vamos refletir sobre isso? Será que nós temos sido cristãos no padrão, nos moldes de Atos capítulo 1, versículo 8? Então nós precisamos levar isso conosco, aquilo que nós recebemos. Nós precisamos passar adiante. Essa mesma graça que nos alcançou precisa alcançar outras pessoas. E aí nós vamos para o próximo tópico. Pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir sua incumbência. Eu já dei aqui uma dica do bolo, né? Que você pode evangelizar seu vizinho levando lá um bolo.
passando na padaria, comprando pão, levando lá para ele. Outra coisa que você pode fazer, sabe quando você passa as suas compras no caixa? Sabe quando você tá passando as coisas no caixa lá? Você fez a sua compra, tá passando suas compras, você terminou de passar? Sabe aqueles chocolates que ficam nas gôndolas, né? Nas laterais dos caixas? Sempre tem lá um chocolate, tem umas pastilhas, tem umas balas. Sabe o que você pode fazer? Pega lá um bombom, pega lá um chocolate, passa o chocolate. Depois que você pagou, pega aquele chocolate, oferece para a pessoa que te atendeu e fala assim: esse chocolate aqui é para você. E eu quero dizer que Jesus te ama e que você é especial para Ele. Olha o Espírito dando formas criativas de você levar a verdade do Evangelho. Você precisa semear as boas novas de salvação. Olha, Jesus morreu por você. Jesus deu a vida dele por você, porque Ele te ama. Você é especial para Ele. Ele ama você. Então pare de dar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir a incumbência. A grande comissão é nossa incumbência e nós precisamos fazer parte dela. Nós não podemos deixar a grande comissão passar. Aí nós apresentamos algumas desculpas, né? Nós apresentamos assim: eu só sei falar inglês. Ou eu não sei falar inglês. Ou eu não conheço muito bem a Bíblia. Eu não tenho nada a oferecer. Eu estou muito velho. Ou eu estou muito jovem, né? Nós somos campeões em dar desculpas. Campeões. Mas olha só. Em Jeremias capítulo 1, versículo 7 e 8 diz: Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu o envie e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Assim como Deus não aceitou as desculpas de Sara quando ela disse que era velha demais para ver nela o propósito de Deus cumprido, ele também não aceitou as desculpas de Jeremias quando ele disse que ele era novo demais, que ele não sabia falar e que ele não podia ser usado para cumprir os propósitos de Deus. Assim como Deus não aceitou as desculpas de Sara e nem de Jeremias, por que é que a gente acha que ele vai aceitar as nossas desculpas? Eu acho que ninguém foi campeão de desculpas como foi Moisés. Deus aceitou alguma das suas desculpas? Ele cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado. Então eu tenho uma verdade para dizer para você. Você vai cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Você não pode deixar a comissão passar. Você é parte dela. Seja testemunha de Cristo e pare de dar desculpas. Talvez a gente pense que realizar um grande chamado, né, realizar a obra da grande missão, a gente precise sentir, né? Eu preciso sentir algo extraordinário, alguma coisa que vai pulsar no meu coração. Eu preciso ver Deus manifestando através da vida de um profeta, vai acontecer algo extraordinário, assim eu vou saber que eu tenho um chamado. Mas esse chamado já foi reiterado por Deus inúmeras vezes. Toda vez que você abre a Bíblia, você vê esse chamado sendo reiterado na nossa vida. O Senhor, ele nos chamou todos para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. Primeiro, adorar. Segundo, ter comunhão. Terceiro, tornar-se semelhante a Cristo. Quarto, servir. E quinto, sair em missão. Ele não quer apenas usar alguns. Deus não quer apenas usar alguns dos seus filhos. Não, Ele quer usar todos os seus filhos. Se você é filho de Deus, Ele quer usar você também. Então, se sinta parte do processo, se sinta parte da grande comissão. Você é testemunha de Cristo. Eu sou testemunha de Cristo. A igreja inteira deve levar o evangelho integral ao mundo todo. Lembra que eu falei que
a comissão, o ato, o padrão que Deus deixa ali em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele não é consecutivo, ele é simultâneo. Nós trabalhamos como um corpo, nós avançamos como um corpo, nos 4 cantos desta terra, nós estamos avançando, porque o desejo de Deus é que a igreja leve o evangelho de forma integral a todo o mundo. Um cristão ou outro, não. Todos nós, eu e você, fazemos parte dessa grande comissão. E aqui eu já estou partindo para o final. Eu quero dizer para você que se você quer realmente ser semelhante a Jesus, você deve amar o mundo inteiro. Nós temos uma tendência humana a amar só aquilo que está de acordo com a nossa vontade, só aquilo que a gente gosta, né? Tolerar aquilo que a gente gosta. E aí a gente ora muito pelas pessoas que a gente gosta, a gente intercede pelas pessoas que a gente gosta, a gente vibra pelas pessoas que a gente gosta, mas nós queremos ser semelhantes a Jesus. Nós devemos nos lembrar que devemos amar o mundo inteiro. E Jesus eleva o padrão demais da conta. Jesus eleva o padrão demais da conta. Jesus sabia que Judas ia trair ele? Obviamente sabia. Mas Jesus tratou Judas igual tratou todos os outros discípulos. E no fim de tudo, ele diz assim: meu amigo, faça logo o que você tem para fazer. Amigo. Porque amigo é aquele que te leva para perto do propósito. É aquele que está te levando para perto do propósito. Mesmo que seja aquela pessoa que te espizinhe, que te traia, mas é aquela pessoa tá te fazendo manter o propósito, tá te fazendo ser parecido com Jesus. Então louve a Deus pela vida dele, porque ele está te levando para perto do propósito, ele está te levando para ser parecido com Jesus. Então louve a Deus pela vida dele. Jesus eleva o padrão muito alto, nós precisamos, e como nós precisamos aprender com Jesus. Amar o mundo inteiro, a ter empatia com o mundo inteiro, não só com as pessoas que nós conhecemos, mas principalmente com aquelas que nós não conhecemos e que nós sabemos que estão perecendo nesse mundo de dor, estão partindo para a eternidade sem conhecer a Jesus. Então nós precisamos vestir essa camisa. Eu faço parte dessa grande comissão, eu não posso me omitir, eu não posso negligenciar, eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Nós não podemos nos dar por satisfeitos apenas porque temos a nossa família salva, os nossos amigos, aqueles que a gente mais ama, salvos. Se eles estão salvos, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Existem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo e Jesus quer encontrar todos os seus filhos que estão perdidos. Marcos capítulo 8, versículo 35 vai dizer: somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa das boas novas é que saberão realmente o que significa viver. A grande comissão é a minha incumbência e a sua incumbência também. E fazer a nossa parte é o segredo para viver uma vida que realmente importa. Então, meu desejo hoje é que o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração e que você tenha essa mentalidade. Você faz parte da grande comissão. Você não é aquele que vê a grande comissão passar. Você faz parte do plano de Deus. Você tem uma missão e a grande comissão é a sua incumbência. Amém? Eu quero que você feche seus olhos agora. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo por essa revelação que Ele trouxe ao nosso coração. Vamos acumular tesouros no céu. O hino da harpa diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Você tem um chamado, você tem uma missão. Você faz parte da grande comissão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu
de fazer parte dessa grande comissão. Pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que temos nos omitido, por todas as vezes que nós deixamos o medo, a insegurança, o sentimento de não merecimento. Todas as vezes que nós permitimos que esses sentimentos nos roubassem do lugar que o Senhor conquistou para nós, que o Senhor nos colocou, que é o lugar de testemunha do Senhor, para levar a verdade do reino, para levar o evangelho da salvação, para alcançar almas, para acumular tesouros no céu. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos visitar, nos dando uma nova mentalidade, atitudes diferentes, que todas as vezes que nós nos levantarmos para dar desculpas, nós nos lembremos que fazemos parte desta grande comissão, que estamos envolvidos numa grande obra e nós não podemos parar. Encoraja os teus filhos, Pai, todos aqueles que estão ouvindo esta aula hoje, que eles possam ser encorajados pelo teu Espírito, que eles possam ser visitados com uma unção de ousadia, assim como o Senhor fez com Pedro, quando o teu Espírito Santo pousou sobre ele. Nem parecia mais aquele mesmo Pedro que voltou para a pesca depois de ter ouvido o galo cantar 3 vezes, mas um Pedro cheio de autoridade, cheio de ousadia, cheio de unção. Que o teu Espírito possa visitar cada um dos teus filhos nesta manhã e possa vir sobre nós com essa mesma autoridade, com esta mesma unção, com esta mesma ousadia, e que o Senhor nos traga a consciência, o senso de que fomos chamados e temos o nosso lugar nesta grande comissão, que temos recebido do Senhor a missão de levar as boas novas de salvação para todos aqueles que estão perdidos. Fica conosco, Pai, muito obrigada. É o que nós pedimos desde agora para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Domingo que vem nós temos mais uma lição. Nós estamos partindo para o finalzinho do livro, né? Uma vida com propósitos, e que a sua vida realmente seja uma vida que vale a pena. Uma vida com propósitos. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, Senhor Jesus.